Bem-vindo à sua fonte dedicada de saúde e bem-estar. Na discussão de hoje, estamos explorando um tema que é frequentemente negligenciado em nossa nutrição diária. Como vegetais específicos podem impactar a saúde dos nossos rins. Embora todos reconheçamos que os vegetais são um componente vital de uma dieta equilibrada, é importante saber que alguns podem não ser a escolha ideal para sua função renal. Fique conosco, pois depois de passarmos pela lista, forneceremos dicas essenciais sobre como gerenciar sua dieta para a saúde renal e opções alternativas que são mais seguras para seus rins processarem. O espinafre é uma potência nutricional, mas no contexto da doença renal, particularmente entre pacientes em hemodiálise, a homeostase do potássio é crítica. A ingestão de espinafre, especialmente quando cozido, exige cautela porque o processo de cozimento condensa a massa do vegetal, intensificando efetivamente sua concentração de potássio. Uma ilustração prática disso é a comparação entre o espinafre cru e o cozido, onde uma única xícara de espinafre cozido contém uma quantidade muito mais concentrada de potássio do que seu equivalente cru. Este não é um detalhe trivial, pois um excesso de potássio pode culminar em hipercalemia, um estado onde o potássio atinge níveis perigosos na corrente sanguínea, apresentando riscos graves, particularmente para a função cardíaca. Os oxalatos no espinafre também merecem atenção significativa devido à sua propensão a se combinarem com o cálcio e formarem cálculos de oxalato de cálcio, que são o constituinte primário da maioria das pedras nos rins. Essa combinação ocorre quando os oxalatos, um composto orgânico prevalente em vários alimentos e também sintetizado endogenamente pelo corpo humano, se ligam ao cálcio urinário. Essa ligação diminui a solubilidade do cálcio, promovendo assim o processo de cristalização que leva à formação de pedras. A variabilidade individual na absorção e no metabolismo dos oxalatos complica ainda mais as recomendações dietéticas. Um estudo da Kidney International elucidou que certos indivíduos, notadamente aqueles com predisposição genética à formação de cálculos renais ou aqueles que já formaram pedras nos rins anteriormente, exibem uma absorção intestinal aumentada de oxalatos dietéticos, amplificando seu risco ao consumir alimentos ricos em oxalato, como o espinafre. Embora o espinafre possa ser uma parte nutritiva de uma dieta equilibrada, indivíduos com histórico de pedras nos rins ou problemas renais podem querer moderar sua ingestão ou explorar outras verduras com menor teor de oxalato. O ruibarbo, com seu sabor picante e talos fibrosos, é um caso interessante no contexto da saúde renal. Embora possa ser uma adição deliciosa a vários pratos, de tortas a compotas, sua composição química exige cautela para aqueles com preocupações renais. O ruibarbo é notavelmente rico em ácido oxálico, que é um dos principais componentes do tipo mais comum de pedras nos rins, os cálculos de oxalato de cálcio. O teor de oxalato no ruibarbo está entre os mais altos do reino vegetal. Quando os oxalatos são consumidos, eles podem se ligar ao cálcio no trato gastrointestinal para formar oxalato de cálcio, que é então excretado na urina. Em indivíduos com função renal saudável, isso normalmente não é um problema. No entanto, naqueles com doença renal ou propensão à formação de pedras, os altos níveis de oxalatos podem aumentar significativamente o risco de desenvolvimento de cálculos. Um estudo publicado no Clinical Journal of the American Society of Nephrology sugeriu que pacientes com histórico de pedras de oxalato, particularmente pedras de oxalato de cálcio, devem limitar a ingestão de alimentos ricos em oxalato, como o ruibarbo. Além disso, o ruibarbo também contém antraquinonas, que têm um efeito laxante. Embora isso possa contribuir para seus benefícios à saúde ao promover a regularidade intestinal, há uma desvantagem potencial para a saúde renal. O consumo excessivo de antraquinonas pode levar à diarreia, que pode causar desidratação. A desidratação, por sua vez, pode exacerbar problemas renais ao concentrar ainda mais a urina e potencialmente facilitar a formação de pedras. A acelga, com suas folhas vibrantes e rico perfil nutricional, apresenta uma dicotomia para a saúde renal devido aos seus constituintes notáveis: potássio e oxalatos.
O potássio, um mineral essencial fundamental para as funções celulares, é abundante na selga. Embora benéfico para muitos, a regulação deste mineral torna-se comprometida em patologias renais. Os rins, prejudicados em condições como a doença renal crônica, DRC, falham em manter a homeostase do potássio, potencialmente escalando para a hipercalemia, um desequilíbrio eletrolítico grave com ramificações cardíacas. Pesquisas destacadas no American Journal of Kidney Diseases defendem um gerenciamento meticuloso do potássio em dietas renais para contornar tais desfechos adversos. Os oxalatos, que a acelga abriga em quantidades significativas, são compostos orgânicos que podem se cristalizar como pedras nos rins. Esses compostos têm afinidade por se ligarem ao cálcio, formando o oxalato de cálcio, o núcleo da maioria dos cálculos renais. O Journal of the American Society of Nephrology elucida que os oxalatos dietéticos são um fator de risco modificável para formadores de pedras, sugerindo que indivíduos com histórico de pedras relacionadas ao oxalato podem precisar moderar sua ingestão de acelga. Os métodos de preparo da acelga podem alterar seu impacto na saúde renal. A fervura pode reduzir os níveis de oxalato, pois esses compostos são solúveis em água e podem lixiviar para a água do cozimento. No entanto, o teor de potássio pode tornar-se mais concentrado se a acelga não for fervida ou se a água do cozimento for retida. Este aspecto sutil da preparação de alimentos ressalta a importância das técnicas culinárias nas modificações dietéticas para a saúde renal. Para resumir, os benefícios da acelga para a saúde dependem do contexto, onde sua inclusão em uma dieta renal deve ser cuidadosamente calibrada. Embora continue sendo uma potência nutricional, seu consumo deve ser adaptado ao perfil renal do indivíduo, equilibrando a necessidade de nutrientes essenciais contra o risco de exacerbar as condições renais. Batatas, especialmente suas cascas, são um alimento básico em muitas dietas, mas representam uma preocupação particular para indivíduos com problemas de saúde relacionados aos rins devido ao seu teor significativo de potássio, que é especialmente concentrado em suas cascas. A camada externa das batatas, a casca, não é apenas rica em fibras, mas também serve como um reservatório para vários minerais, incluindo o potássio. A concentração de potássio nas cascas de batata é notavelmente maior do que apenas na polpa. Esta é uma consideração crítica para aqueles com função renal comprometida, pois os rins são responsáveis por manter o equilíbrio eletrolítico, incluindo a regulação dos níveis de potássio. Quando a função renal está prejudicada, como na doença renal crônica ou em pacientes que necessitam de diálise, o risco de hipercalemia aumenta. A hipercalemia pode interromper os ritmos cardíacos normais e está associada a riscos cardiovasculares significativos. A relação entre a ingestão de potássio e a saúde renal é reforçada por estudos como os relatados no Clinical Journal of the American Society of Nephrology, que indicam que gerenciar a ingestão de potássio é vital para evitar as complicações cardíacas da hipercalemia em pacientes com doença renal avançada. Além disso, as batatas, quando não preparadas adequadamente, podem contribuir para um aumento da ingestão de potássio. Por exemplo, ferver batatas pode levar a uma lixiviação de potássio, o que pode diminuir seu teor, mas fritar ou consumir batatas com casca retém a maior parte do potássio. Este fator de preparação é fundamental no planejamento dietético para indivíduos com preocupações renais, onde o método de cozinhar batatas pode fazer uma diferença significativa na carga dietética de potássio. O tomate, renomado por sua tonalidade vibrante e versatilidade culinária, é um ingrediente favorito em inúmeros pratos. No entanto, para aqueles que gerenciam a saúde renal, os tomates apresentam um desafio nutricional único devido ao seu substancial teor de potássio. O potássio é um mineral essencial crucial para o equilíbrio de fluidos, sinalização nervosa e contração muscular. No entanto, no cenário da saúde renal, a ingestão de potássio requer uma regulação meticulosa, pois rins comprometidos têm uma capacidade diminuída de filtrar e excretar o excesso de potássio.
Isso pode levar à hipercalemia, caracterizada por altos níveis de potássio na corrente sanguínea, que podem precipitar complicações cardiovasculares graves, incluindo arritmias. Pesquisas publicadas no Journal of Renal Nutrition enfatizam a importância do gerenciamento dietético do potássio para indivíduos com doença renal crônica, destacando a necessidade de vigilância em relação ao consumo de alimentos ricos em potássio, como o tomate. Os tomates em si não são significativamente ricos em oxalatos, que são mais comumente associados à formação de pedras nos rins em alimentos como espinafre ou ruibarbo. Assim, o teor de oxalato nos tomates não é a preocupação principal. Em vez disso, o foco para a saúde renal é o nível de potássio, particularmente quando os tomates são ingeridos em formas concentradas, como molhos e purês, que contêm uma densidade de potássio maior do que seus equivalentes frescos. À luz disso, as orientações nutricionais para aqueles com insuficiência renal frequentemente incluem recomendações para limitar a ingestão de tomates, para evitar a exacerbação da hipercalemia e seus riscos de saúde associados. É imperativo para aqueles com preocupações renais consultar profissionais de saúde para adaptar seus padrões dietéticos adequadamente, garantindo que suas refeições apoiem a saúde renal enquanto ainda desfrutam dos sabores que amam. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem evitar pedras nos rins, apesar de amarem espinafre, batatas, acelga, ruibarbo e tomates? Há um segredo sussurrado nos corredores da ciência nutricional que pode despertar sua curiosidade. Não se trata apenas de comer menos desses vegetais com um oxalato. Trata-se da companhia que eles mantêm em seu prato. A presença modesta de produtos lácteos como iogurte ou leite em sua refeição pode ser um divisor de águas. Esses deleites lácteos têm um caso clandestino com os oxalatos, ligando-se a eles de uma forma que impede sua acumulação como pedras nos rins. Lembre-se, as necessidades nutricionais de cada pessoa são únicas. Por isso é crucial consultar um profissional de saúde ou um nutricionista para aconselhamento personalizado. Se este mergulho profundo na saúde renal mudou a maneira como você olha para os vegetais em sua despensa, por favor, inscreva-se e curta o canal. Somos dedicados a descobrir as verdades vitais da saúde que muitas vezes são enterradas ou ignoradas. Proteja seus rins e cultive um futuro mais saudável. O próximo tesouro de percepções sobre bem-estar será aberto em breve.